Oi, tudo bem? Meu nome é Daniele. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga e tenho uma página no Facebook chamada Dor que Transforma e um canal no YouTube com o meu nome, Daniele Pereira, com Y no final, Daniele com Y no final. E eu criei esses dois veículos de comunicação para que eu pudesse ajudar pessoas com traumas que sofrem, né, das dores ainda não saradas da infância, de coisas que aconteceram que a gente tem que processar. Mas hoje eu quero especificamente falar sobre algo que está fazendo parte do nosso cotidiano já há algum tempo e nessa crise se aflorou ainda mais. Com toda essa polarização política, com toda essa questão de direita e esquerda, que antes era algo tão desconhecido para a maioria da população brasileira, hoje já parece que o Brasil despertou para o momento político, o Brasil despertou para essa questão de que não é somente a questão da corrupção que a gente tem que combater, mas também conversar, aprender a conversar, né? E de chegar a um senso comum, ouvindo todos os lados, enfim. Mas a princípio nós estamos em um momento de guerra ideológica, de guerra política e também de guerra biológica, que na verdade o mundo inteiro enfrenta. O monstro invisível, né? Que fez o mundo parar, que assusta a muitos. E eu quero falar um pouco sobre o que está te motivando a acreditar e a agir do jeito que você está agindo. Mas para isso, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que eu acredito que é um dos comportamentos mais perigosos agora neste momento, que é o fanatismo. Seja ele fanatismo religioso, seja ele fanatismo político, fanatismo de ideologias, sejam elas ideologias com vieses morais e éticos, ou seja ela ideologia política de direita ou de esquerda. O fanatismo, o que é o fanatismo em si, né? Ele é uma forma radical de acreditar ou de defender uma verdade, né? Uma ideia de verdade, uma ideia de ser, de existir no mundo. E que esse fanatismo, ele leva ao radicalismo, ele leva à intolerância. E o que acontece com a gente muito é que naturalmente o ser humano ele precisa ele precisa ter ainda que a ilusão de que ele tem a verdade do seu lado. Nós precisamos, nós construímos a nossa verdade, né? O nosso senso de certo, de errado, do que é moral, do que é imoral, através da nossa sociedade, mas através das nossas experiências pessoais. E ali, através das nossas experiências pessoais, nosso núcleo familiar, do nosso contato com amigos, ou como você foi criado, de quais foram os valores introduzidos na sua família, você vai se identificando com certos grupos, e aí pode ser grupos religiosos, ou pode ser grupos de ideologias diferentes, etc. Só que aí o que acontece? No momento atual, a gente está vendo pessoas defendendo coisas como se elas fossem verdade absoluta. E isso é um dos princípios do fanatismo. Pessoas defendendo ideias como se todo o resto do mundo estivesse errado, só ele está certo. E o problema do que é ser fanático, né? Do ser fanático é que você começa a ser um advogado das suas próprias convicções. Então, assim, mesmo que você tenha ali dados, fatos explícitos que digam para você que aquilo tem seu lado negro, que aquele político não é bacana, ou que a tua religião talvez tenha algumas falhas,
você passa a ser seu advogado da sua ideologia, advogado da sua religião, advogado da sua forma de pensar. Então você começa a mascarar tudo aquilo que é fato, você começa a justificar, procurar justificativas plausíveis para que você chegue no final de toda a história e se sinta correto e se sinta certo das suas próprias convicções. E num viés pessoal, se a gente parar para pensar pessoalmente, esse tipo de atitude, ele afeta o coletivo sim, mas de uma maneira mais micro, né? Que ali na sua família você passa a não respeitar pessoas que não são da sua religião ou da sua ideologia política, você passa a julgar as pessoas que não pensam como você, que não vivem como você, que não se comportam como você, que não agem ou têm os princípios morais e éticos que você tem, e você passa a ser uma pessoa preconceituosa, desrespeitando o próximo, julgando o outro. E esse julgamento, essas escolhas que você não fez do nada. Muitas escolhas que você fez foi baseada em experiências muitas vezes doloridas. Por exemplo, pessoas que tiveram algumas frustrações, algumas decepções no passado que têm uma conexão, uma correlação com algum grupo que hoje essa pessoa ela abomina por conta de uma história pessoal. Então aquilo encontrou morada no seu coração. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que qualquer ideologia, a princípio, ela é estruturada para um bem comum. Uma religião, ela prega algo que vai fortalecer espiritualmente. A princípio, essa é a ideia, de que a religião vai fortalecer espiritualmente aquele grupo, que vai fazer o bem para o próximo, que vai fazer um bem para o coletivo, para a sociedade. Uma ideologia política, ela visa também o bem para o próximo. Né? O princípio de algo que a gente defende, quando não é algo vindo de um psicopata ou uma ideologia perversa, uma ideologia saudável, uma ideologia ou uma religião saudável é aquela que visa o bem comum. Só que quando você é fanático, você pega lá aquela primeira experiência genuína que você teve, religiosa ou partidária, ou seja lá qual for, você pega aquela sua experiência que foi pura, genuína, que aquilo mexeu com você, que aquilo você se sentiu acolhido, que você apreendeu com você, apreendeu aquela ideologia, aquela religião, aquilo foi especial para você, bacana. Mas quando você vira fanático, você passa a não questionar. Então você começa a fazer uma generalização. Então, tudo que vem da sua ideologia, da sua opinião, ela vai vai ser um imã, vai se conectar imediatamente com a experiência real, genuína que você teve, a princípio que foi benéfico para sua vida, que foi assim que você foi construído, né? E de acordo com o seu dia a dia, com a sua construção de mundo, visão de mundo, você apreendeu aquela religião, aquela ideologia. Mas aí, alguma coisa que há de falha na sua religião, na forma como a sua religião caminha, ou alguma falha que aconteça na sua ideologia partidária, você passa a justificar, você passa a ser o advogado, né, mais apaixonado pela sua advogado da sua própria verdade. E isso é muito perigoso quando a gente fala de um senso coletivo. Mais perigoso ainda é quando o fanatismo religioso e fanatismo político, eles se unem. É por isso que o Estado é laico. É por isso que é importante. O que é ser Estado laico? Estado sem religião. Porque o Estado é para todos. E quando você junta a religião, o problema está aí. Tá que você passa a população, o grupo, passa a fazer uma junção entre as suas experiências de fé religiosas, pessoais,
genuínas, passa a grudar com uma pessoa, um partido, algo de poder, que causa a ideia de que, nossa, agora nós estaremos representados por esta pessoa. É como se a gente, de fato, fizesse com que essa pessoa fosse a representação de Deus na nação. É o que vejo muito hoje. E isso está totalmente errado, isso é doentio, isso é prejudicial pessoalmente e coletivamente. Isso destrói a vida das pessoas. Pessoas estão sendo destruídas, famílias estão sendo destruídas por conta dessa necessidade de ser certo. E o problema do fanatismo é que quando você está errado, nitidamente errado, visivelmente errado, você não é capaz de voltar atrás, porque voltar atrás significaria negar a sua fé. Você vê como é complicado essa junção entre religião e política? Porque você passa a pegar aquilo que é de mais precioso, que são as suas experiências pessoais, que nada tem a ver com política, mas que fizeram ali uma junção, seja você confiando no seu líder da igreja, seja você confiando em certas pessoas, e você foi lá e juntou Deus, religião, a sua experiência pessoal, o seu entendimento do que é Deus, para com a sua ideologia partidária. E ali você tem um caminho só, que é continuar seguindo, por mais macabra que sejam as atitudes deste governante, porque você acredita que foi Deus que colocou ele lá. Eu acho que é tão difícil a gente lidar com as nossas próprias transgressões. Eu acho tão difícil a gente lidar com os nossos próprios pecados, sabe? E colocar a nossa fé em cima de outra pessoa e colocar a nossa fé embasada em cima de comportamento de outra pessoa. Isso é tão perigoso, porque aí você pode perder o que é de mais precioso, que é o que fundamentou a sua fé. O que fundamentou a sua fé antes de mais nada? Que foi aquela sensação genuína de pertencimento, de acolhimento daquele grupo. Sabe, o problema do fanatismo, o problema da intolerância é que ela cega, é que ela deixa a pessoa surda e cega para a realidade, porque ela não pode mais. Ela juntou ali os seus sentimentos, seus sentimentos verdadeiros, suas emoções verdadeiras que foram ali criadas naquele sistema religioso e juntou algo que você não tem certeza da onde veio, da verdade, da realidade do que de fato é aquela pessoa, aquela ideologia política. A gente está vivendo um mundo de pessoas que preferem, inclusive, morrer a se submeter ao público e dizer que está errado, que falhou, que algumas coisas na sua ideia, algumas coisas que você defendeu, que dentro da sua ideologia estavam erradas. Ninguém tem a verdade nas mãos, ninguém está certo ou está errado. Existe só uma coisa que é inadmissível, o questionamento, que é a única coisa que a gente precisa de fato entender, que são as evidências científicas, quando se trata de uma crise, uma questão de vírus, uma pandemia mundial. Nós precisamos ser inteligentes. Precisamos ser inteligentes para entender o que a gente deve fazer, o que a gente não deve, olhar os exemplos. Sim, o que é uma pesquisa científica? A pesquisa científica vai vendo dados e evidências do que aconteceu, do que acertou, do que não acertou, do que deu certo, do que deu errado. E aí a gente vê um mundo fazendo coisas que deram certo, outros que deram super errado. E aí a gente faz o quê? A gente
põe na mão de Deus. Mas Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Ele te deu um cérebro com tantas capacidades, muitas vezes desconhecidas ainda de nós, e você vai simplesmente encarar uma situação que pede inteligência, que pede entendimento intelectual, pesquisa, ciência, medicina, pede tudo isso e você vai encarar isso como uma guerra, apenas uma guerra espiritual, apenas uma guerra ideológica, apenas uma conspiração, fazer uma teoria da conspiração, porque isso foi enviado de tal país, porque não é possível que seja algo vindo, né, do acaso. Se Deus quisesse que você só vivesse em prol de padrões, doutrinas e obediência aos seus líderes, obediência para algumas religiões, isso é importante. E acho que Deus pede sim obediência, mas mais do que isso, Deus pede que a gente use o que Ele já nos deu, né? Ele pede para que a gente use a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa habilidade de pensar. E o que faz você quebrar o fanatismo? Se você é um deles, se você chegou nessa situação e percebeu que você está de fato fanático, é questionar, é se permitir questionar. Será que eu tô certo em tudo? Você acha mesmo que você está certo em tudo, 100%? Será que não tem nada que você não possa aprender do outro lado, no ponto de vista alheio? Outra coisa que a gente faz muito quando nós somos fanáticos, a gente começa a seguir uma regra, seguir uma doutrina, seguir alguma coisa sem questionar o porquê da existência daquilo. O que me faz lembrar de uma história de uma menina, uma parábola, de uma menina de 8 anos que estava assistindo a sua mãe a fazer um peixe. E ela fazendo o peixe, ela cortava o rabo e a cabeça do peixe. A mãe, né, fazia isso para colocar no forno. E aí a menina perguntou: mãe, por que você corta o rabo e o peixe do peixe, né? Por que você corta o rabo e a cabeça, desculpa. Aí a mãe falou: porque a sua avó me ensinou. Então essa menininha curiosa e insatisfeita com aquela resposta vai lá para a avó e fala: mas, vó, por que a senhora ensinou a minha mãe a fazer o peixe e ter que cortar o rabo e a cabeça do peixe? Aí ela: mas é porque a minha mãe me ensinou assim. Então ela foi lá para sua tataravó, né? Da sua bisavó, perdão. Sua bisavó, e perguntou: e aí, por que você ensinou a vovó a fazer o peixe assim, tinha que cortar o rabo e a cabeça? E essa bisavó falou: porque a minha mãe me ensinou assim. Então ela foi lá para tataravó e perguntou finalmente, falando, cansada de perguntar, mas ela chegou e falou: e aí, vó, tataravó, por que você ensinou a avó, que ensinou minha mãe e que tá me ensinando hoje? Por que a gente tem que cortar o rabo e a cabeça do peixe? E essa tataravó falou: minha filha, é porque na minha época, na minha casa, o meu forno não cabia o peixe inteiro. Então eu precisava cortar o rabo e a cabeça, porque não cabia. Então todas essas outras gerações nem sequer se questionou o porquê daquele procedimento de ter que cortar o rabo e cortar a cabeça, porque simplesmente só seguiram a regra sem questionar porquê, e a única que questionou foi a menininha de 8 anos. Qual que é a moral dessa história? Às vezes você está seguindo algo, às vezes você está com um pensamento, com uma ideologia pré-estabelecida, sem questionar o porquê. E talvez aquilo serviu para alguém em um determinado momento.
mas não serve para hoje, mas não está servindo para agora. E qual que é a nossa bússola para saber se a nossa religião, se a nossa ideologia, se qualquer coisa que a gente acredite apaixonadamente está certa? É que se essa ideologia, se essa religião, ela é algo que aflora o amor, que propaga o amor para com as pessoas, é para o bem coletivo. Porque se a tua ideologia, se a tua ideia religiosa é uma ideia que é preconceituosa, que exclui, que não inclui, que desrespeita, que julga, que transforma você numa pessoa pior, que naturalmente somos pessoas ruins, instinto ruim todos nós temos, mas a religião, ela serve, a ideologia, os conceitos morais e éticos, eles servem para quê? Para que você aprenda a ser uma pessoa melhor. Se tudo isso, se suas crenças, se sua religião, se sua ideologia política não está te fazendo uma pessoa boa, não está te fazendo uma pessoa melhor, você tem que mudar isso já, para ontem. Porque eu não acredito que nenhuma religião, seja ela de qual for, ela seja o principal motivo, ela seja gerar o ódio, gerar a exclusão. Pode ser que você não saiba, mas muitos líderes, existem líderes religiosos maravilhosos, honestos, que são realmente pessoas que desejam, que almejam fazer algo para o bem do próximo, que tem essa empatia aflorada, que se coloca no lugar do outro. E já tem outros que não, são pessoas que são manipuladoras, que vão manipular você, que manipula a sua fé, que usa as tuas experiências genuínas para te manipular e fazer com que você jogue o jogo deles. Para quê? Para fins de poder, para fins de ganância. Então você hoje que está aqui me ouvindo, eu espero muito que você pare e reflita. Em uma palavra, qual seria a definição da tua fé? E se essa palavra for algo que seja bem afastada do que é amar o próximo como a si mesmo, perdoar os seus inimigos, perdoar quem te fez mal e seguir em frente e viver uma vida diferente, mudar de atitude, ser um ser humano melhor. Se a palavra que você escolher para definir as suas ações é intimamente, não estou dizendo para você chegar para o seu pastor e perguntar, ou para o seu padre, ou para o seu pai de santo, ou para o seu sei lá o quê, para o seu guia, sei lá. Não, pergunte para si mesmo, faça uma reflexão. Será a minha religião está fazendo uma pessoa melhor? Uma coisa que eu vejo muito dentro do Facebook mesmo, pessoas brigando e defendendo suas opiniões, defendendo suas ideias religiosas, enfim, eu percebo que o argumento mais utilizado é o defeito do outro. É assim, mas o governo tal fez isso, né? Roubou muito, fez aquilo. E o governo já esse aqui não faz, né? Tipo, tentando defender uma coisa que é errada, falando de algo que também foi errado. Um erro não justifica o outro. Uma situação negativa, algo errado que aconteceu, algo desonesto, será desonesto para sempre e está errado. Mas não justifica o outro erro, que de repente pode estar sujando até a nossa reputação como país, como nação, prejudicando a sua própria visão do que é servir a Deus. Então, assim, seja lá quais forem as suas doutrinas, tudo que te fizer bem, amém. Tudo que fizer bem ao próximo, amém. Agora,
tem aí algo que visa a exclusão, que visa o desrespeito, que visa a maldade, então tem alguma coisa muito errada. Você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever suas ideologias políticas, você precisa rever suas ideologias religiosas, porque isso não está certo, isso não tem nada a ver com a primeira experiência pessoal que te fez se engajar, a não ser que você seja uma pessoa perversa que esteja usando a religião para só expor a sua própria maldade. O que pode muito acontecer e que existe. Mas se você genuinamente acredita nas suas convicções, você de fato acha que aquilo é algo bom para um bem coletivo, comece a questionar se as suas ações, se esses pontos de vista que você segura aí, eles estão focando no amor e na misericórdia e na empatia e no bem coletivo. Que uma fé que te faz mal não é uma fé saudável, é uma fé fanática. E o fanatismo faz você ficar surdo, o fanatismo faz você ficar cego. E você se sente até protegido nessa bolha onde você acredita que tudo que você acredita está 100% certo. Acorde para o diferente. Acredite sim no que você tem que acreditar, mas questione sim para onde este caminho está te levando. Eu não estou dizendo para você mudar de religião, mas por favor não aceite nenhuma regra sem ao menos questionar o porquê, sem ao menos entender, não só questionar, se você não quiser questionar tudo bem, mas vai entender o motivo dela existir. Vai entender o motivo disso tudo. Dessa forma você vai ficar muito menos manipulável. Porque você vai acabar sendo você é facilmente manipulável quando você não questiona, quando você não aprende a questionar. Questionar não é desrespeitar, questionar é entender o porquê. Tá, porquê disso? Vamos descobrir o porquê. Não vamos ficar cortando cabeça de peixe e rabo de peixe sem saber o porquê da necessidade daquilo. Eu espero que essa luta mundial contra essa pandemia, contra esse vírus, eu espero que tudo isso nos faça de fato pessoas melhores, que faça a gente sair da nossa bolha da individualidade, do egoísmo, e que faça a gente pensar coletivamente, faça a gente ser seres humanos melhores, que cuide dos seus e que faça melhores decisões daqui para frente, sejam elas decisões pessoais ou decisões coletivas. Eu realmente espero que após essa situação nós possamos olhar para trás e ver que esse foi um marco para nossa humanidade e que a gente possa sair do outro lado com marcas, sim. Não há como negar que vamos ter essas marcas de sofrimento, mas que com uma sensação de mudança interior, de transformação real e genuína. Seja uma pessoa melhor, respeite a ciência, respeite o que é diferente de você, escute o outro lado, sem o olhar do advogado, né? Sem esse olhar de acusação do outro. Seja empático, abra os olhos e seja uma pessoa melhor. Porque no final a única coisa que nós temos aqui, a certeza é que todos nós vamos um dia morrer. Seja por coronavírus ou seja por qualquer outra coisa. Mas o que você quer deixar para os seus filhos, para a sua família como herança? Não estou falando de dinheiro, mas o seu legado. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você?
uma pessoa intransigente, arrogante, uma pessoa que não ouvia o outro, uma pessoa que não aceitava o que era diferente, que defendia o amor na teoria e na prática agia como um hipócrita. Amor é ação, e ação genuína, simplesmente por amar, com o objetivo de amar e ponto final, sem nada em troca. Isso é amor incondicional, isso é ser empático, isso é prestar culto. Isso é mais importante do que propriamente o prático culto da religião. Você ir lá domingo a domingo, ou sábado, ou sei lá que dia, sexta, dependendo da sua religião. Cuidado com os seus pré-julgamentos. E eu espero muito que você reflita sobre isso e que você pense, que você se abra para pensar diferente. Você não é dono da verdade. Eu não sou dona da verdade. Não precisamos ser. Tem mais essa. A gente não precisa ser dono da verdade. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem ser equivocado. Qual é o problema de você? Você não nasceu sabendo tudo. E você não vai morrer sem saber. Tá tudo bem errar. Mas o que não tá tudo bem é a arrogância e a dificuldade, o orgulho de não mostrar que está errado, que estava, que entendeu errado. Tá tudo bem errar. Só não tá tudo bem persistir no erro. Só não tá tudo bem ficar advogando uma coisa que tá errada. E que você já sabe que tá, mas você fica advogando ali só pelo orgulho, pelo ego de não admitir que tá errado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha pelo menos te incomodado um pouco, para questionar um pouco, para aumentar, para ampliar a sua perspectiva de como você está agindo, de que forma você deve agir como indivíduo e como sociedade. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem.